Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerenig. Chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 6, que tem por título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nesta lição, meus irmãos, nós teremos uma visão geral daquele período de transição do ministério do profeta Elias, do fim do ministério do profeta Elias, para o início do ministério do profeta Eliseu. Como textuário da lição, nós temos 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que nos diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Já a verdade prática nos ensina. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Isso, meus irmãos, esta verdade prática aponta para aquela necessidade do discipulado, algo que é tão importante para nós como igreja, tanto no que diz respeito aos novos convertidos, como também naquela questão do discipulado ministerial, que em muitos lugares tem sido deixado de lado. A leitura bíblica em classe da lição nós encontramos no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículos de 1 a 15. Acompanhe a leitura, por favor. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomarás o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aqui nesse texto, meus irmãos, de 2 Reis, nós vemos a parte da história que conta quando Elias foi
arrebatado. E a nossa lição está praticamente toda ela baseado nesta série de versículos. Como objetivo geral da lição nós temos descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Já para os objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, expor o final do ministério de Elias. Já para o tópico 2, destacar o pedido destemido de Eliseu. E por fim, para o tópico 3, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Meus irmãos, como de costume, antes de nós iniciarmos o comentário da lição, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o link para download do arquivo de notas de aula que eu utilizo para a gravação deste vídeo estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, também o link para download estará logo aqui abaixo da janela deste vídeo. Gostaria também de lembrar os irmãos, meus irmãos, que esse arquivo em PDF que eu disponibilizo, ele é totalmente gratuito. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos dado condição de pagar, de suprir todas as despesas que esse trabalho nos dá. Os irmãos sabem que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem uma despesa, tem um custo envolvido, não só apenas o custo do nosso tempo empregado naquele trabalho, mas também existe um custo para isso. E Deus até aqui, neste momento, tem nos dado condição de suprir, de pagar todos esses custos que envolvem manter um canal aqui no YouTube. Então este material, esse arquivo em PDF que nós fornecemos é totalmente gratuito para os irmãos. Outro sim, meus irmãos, existem pessoas que têm dificuldade de fazer o download do arquivo aqui pelo YouTube, pelos links que nós disponibilizamos. E para aqueles que têm dificuldade, nós estamos oferecendo a oportunidade de enviar este arquivo pelo WhatsApp. Se você quiser receber este arquivo pelo seu WhatsApp, o arquivo das notas de aula, o PDF que eu utilizo para fazer esta videoaula, os irmãos me mandem uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que eu vou incluir o seu contato na lista de transmissão. Já temos por volta de mais de 300 irmãos que estão recebendo os arquivos de notas de aula pelo WhatsApp. Se você quiser fazer parte deste grupo, recebendo também no seu WhatsApp o PDF do arquivo de notas de aula, por favor, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que ainda continua aparecendo aqui na sua tela. Deus os abençoe, nós contamos com as vossas orações. Agora sim, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Aqui, meus irmãos, já no início da ministração, no início do comentário, nós precisamos separar algumas coisas. Aparentemente, pelo que o comentarista deixou registrado aqui, ele está se referindo ao momento em que Deus falou com Elias ali no Monte Horebe para ungir Eliseu como seu sucessor no ministério profético. E esse texto está ali em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Vamos ler esse texto na Almeida Revista e Corrigida. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Mas aqui, meus irmãos, os irmãos precisam prestar atenção nesses pequenos detalhes. Se o comentarista está se referindo a essa ordenança de Deus ali em Horebe para Elias, para ungir a Eliseu, seu sucessor, como sendo o fim do seu ministério, aí existe, vamos dizer assim, uma incorreção, um erro nessa interpretação. Por quê? Porque naquele momento em que Deus falou com Elias em Horebe, não era o fim do ministério de Elias. Até porque, segundo alguns teólogos mencionam, quando Deus falou com Elias no Horebe, até quando Elias foi arrebatado, se passaram pelo menos 9 anos. Então vejam que se o comentarista está se referindo ao encontro de Deus com Elias no Monte Horebe como sendo o fim do seu ministério, há uma incorreção nessa afirmação, porque não foi ali, ou não foi naquele período que estava terminando, estava se encerrando o ministério de Elias, porque conforme eu mencionei,
Passariam-se ainda 9 anos daquele encontro de Elias com Deus, até que ele fosse efetivamente arrebatado, trasladado. Então, esse é um detalhe bastante importante que nós devemos levar em consideração quando vamos ministrar a aula. Não foi quando Elias se encontrou com Deus ali no Horebe o fim do seu ministério. O seu ministério terminaria 9 anos depois, quando ele seria então arrebatado. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Em relação a esta afirmação do comentarista, meus irmãos, nós precisamos também pensar um pouquinho. Quem foi que escolheu Eliseu para ser sucessor de Elias? Foi o próprio Deus. Nós acabamos de ler ali em 1 Reis 19, quando Deus falou com Elias no Horebe, Deus mandou que Elias ungisse a Eliseu como seu sucessor. Então vejam que a escolha de Eliseu foi feita pelo próprio Deus. E Deus, meus irmãos, quando escolhe alguém para um cargo de suma importância, como foi o que Eliseu exerceu, que seria substituir Elias como profeta em Israel, Deus escolheria alguém que tivesse algumas características muito importantes para alguém desempenhar esse ministério. E entre essas características, certamente estava a lealdade. Deus não escolheria alguém desleal, alguém que não fosse leal, não tivesse lealdade implantada no seu coração para substituir alguém tão importante para Israel e para a obra de Deus como Elias. Então, verdadeiramente, Eliseu era alguém que tinha dentro do seu coração lealdade. Então, realmente, isso que o comentarista mencionou está completamente correto. Eliseu era um homem leal. Já em relação à proximidade entre Elias e Eliseu, os teólogos mencionam, dizem, que depois que Elias chamou Eliseu para estar com ele, nunca mais Eliseu se apartou de Elias. E realmente, Eliseu não era simplesmente alguém que acompanhava Elias. Eliseu era um discípulo de Elias e também um servo de Elias. Ele estava junto com Elias para aprender e também para servir ao profeta. Vamos ler o que está ali em 1 Reis 19, 21, na Almeida Revista e Corrigida. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Vejam então que aqui nesse texto de 1 Reis 19, a Bíblia diz que Eliseu servia a Elias. Inclusive lá, depois que Eliseu iniciou seu ministério, é feita uma menção de Eliseu como sendo aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, fazia menção direta a um trabalho servil, a um trabalho de servir que Eliseu exercia ali para o grande profeta Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos dessa lição. Meus irmãos, conforme nós veremos durante a lição, o fato de Eliseu não querer se separar do seu mestre Elias, no final do seu ministério aqui na terra, deu ao jovem discípulo a oportunidade de fazer um pedido ao grande profeta. E aqui, meus irmãos, cabe um pensamento meu. Não está escrito na Bíblia, mas eu interpreto toda essa história de uma forma interessante. Se Eliseu não tivesse, entre aspas, desobedecido às ordens de Elias, porque conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, você bem se lembra que Elias mandou que Eliseu permanecesse primeiro em Gilgal, depois em Betel, e depois Gilgal, Jericó e Betel. Elias mandou que Eliseu permanecesse nesses 3 lugares, porém Eliseu recusou obedecer ao profeta porque não queria deixá-lo sozinho, não queria sair de junto do profeta. Num primeiro momento, podemos interpretar essa desobediência de Eliseu como sendo um ato de insubordinação. Porém, meus irmãos, eu interpreto isso como sendo um teste que o profeta Elias estava fazendo sobre a vida de Eliseu. Um teste de fidelidade, um teste de perseverança. Por quê? Porque conforme nós veremos na sequência da lição,
os profetas, os filhos dos profetas que estavam ali, que estavam envolvidos com Elias, todos eles sabiam que havia chegado o momento em que Elias seria arrebatado. Nós lemos isso na leitura bíblica em classe. Pelo menos em 2 ocasiões, os filhos dos profetas que estavam em Betel e em Jericó falaram para Eliseu: porventura você não sabe que o seu Senhor será tomado de sobre a sua cabeça hoje? E Eliseu falou: eu sei, bem eu sei, calai-vos, não falemos mais sobre isso. Então, meus irmãos, eu interpreto que essas 3 desobediências que Eliseu cometeu com seu mestre eram simplesmente testes, era Elias testando a fidelidade e a perseverança do jovem discípulo. Por que eu digo isso? Porque se Elias tivesse ficado triste, tivesse ficado indignado com as desobediências de Eliseu, ele não teria dado uma oportunidade, logo depois que eles passaram o Jordão a pés secos, a pés enxutos, o grande profeta não teria dado oportunidade do jovem profeta Eliseu, do jovem discípulo Eliseu, fazer um pedido. E um pedido daqueles, irmãos, como se fosse um cheque em branco. Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. É como se ele estivesse assinando um cheque em branco. Olha, o que você quer? Eu te dou um cheque em branco para você pedir o que você quiser. E aqui, meus irmãos, nós vemos que, no meu entendimento, novamente eu repito, no meu entendimento, Elias estava provando Eliseu, e como Eliseu permaneceu firme ao lado do profeta, até desobedecendo por 3 vezes a orientação do profeta, ele foi aprovado naquele processo e recebeu a oportunidade de fazer um pedido ao grande homem de Deus antes que ele fosse arrebatado. Então nós vemos, meus irmãos, a importância da perseverança mesmo diante de grandes dificuldades. E mais uma vez eu quero repetir, tudo isso que eu falei desta prova, que no meu entendimento Elias estava fazendo com Eliseu, não está escrito na Bíblia. Isso é apenas um entendimento que eu tive estudando esse texto e meditando nessas passagens que para ministrar a lição de hoje. Mas vocês fiquem à vontade de interpretarem como quiserem. Eu achei interessante esta linha de pensamento e para mim fez muito sentido. Elias provando Eliseu, falando para que ele ficasse primeiro em Gilgal, depois em Betel, depois em Jericó, e Eliseu foi terminantemente contra isso, dizendo ainda: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Por 3 vezes Eliseu falou isso, e depois, quando passaram o Jordão, ele recebeu a grande oportunidade de fazer um pedido, de pedir o que quisesse ao grande homem de Deus. Glórias ao nome do Senhor, meus irmãos. Essa história é maravilhosíssima. Como ponto central da lição nós devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Aqui, meus irmãos, faz mais uma vez menção ao discipulado. E eu quero enfatizar principalmente ao discipulado ministerial, que é algo que em muitos lugares tem sido deixado de lado. Obreiros despreparados têm sido colocados à frente de trabalhos, causando grandes prejuízos à obra do Senhor. Meus irmãos, precisamos voltar a fazer discipulado ministerial, deixar os jovens aspirantes ao ministério, junto com pastores, com pessoas idôneas, pessoas experientes, pessoas que tenham condição de instruir estes jovens obreiros em relação ao que deve ser feito na administração do povo de Deus. Que nós possamos levantar esta bandeira do discipulado ministerial, que nós possamos tentar convencer os nossos líderes. Quem somos nós para tentar convencer? Mas que precisamos falar, meus irmãos, da necessidade do discipulado ministerial. Os nossos jovens precisam ser preparados antes de assumirem cargos ministeriais, para evitarmos os grandes problemas que nós temos visto no meio da obra de Deus, no meio do povo de Deus. Então, que nós possamos, de alguma forma, levantar esta bandeira para que o discipulado ministerial volte a ser considerado em todas as igrejas do nosso amado Brasil. Chegamos, queridos, ao tópico 1, a despedida de Elias. Subtópico 1, o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá.
foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. Aqui, meus irmãos, nesta lista que o comentarista citou em relação aos feitos de Elias, são só partes, é apenas uma lista parcial do que Elias fez. Porque conforme mencionamos, quando ele desceu do Horebe, ainda restavam 9 anos de ministério deste grande homem de Deus antes de ser arrebatado. Então ele, com certeza, fez muito mais coisas do que isso que não estão registradas na Bíblia. Fora essas 3 questões que o comentarista pontuou, ainda nós temos, dentro do ministério de Elias, a questão da repreensão feita a Acabe por causa da injustiça feita ali a Nabote. E nessa repreensão, Deus usou Elias para trazer uma maldição, um juízo de maldição sobre a família de Acabe. E também, depois disso, ainda a Bíblia nos menciona, como nós estudamos em aulas anteriores, Deus usando Elias para repreender o profeta Acasias e também trazendo uma sentença de morte sobre aquele rei de Israel, que foi filho de Acabe, que desprezou ao Senhor Quissara para consultar um falso Deus. Então, queridos irmãos, nós vemos que o ministério de Elias não foram apenas essas 3 questões, essas 3 ações que estão aqui, mas realmente foi muito mais abrangente do que isso. O que falar, por exemplo, das escolas de profetas? Os estudiosos, os teólogos mencionam que Elias era responsável por pelo menos 3 escolas de profetas. Uma dessas escolas estava em Gilgal, outra dessas escolas estava em Betel e outra dessas escolas estava em Jericó. Então nós vemos que Elias, mesmo que ele não estava diante dos holofotes, mesmo que ele não estava em evidência em Israel, Elias continuou trabalhando, principalmente ali nas escolas de profetas. E os teólogos falam que quando a Bíblia menciona os filhos dos profetas, que nós lemos inclusive na leitura bíblica em classe, esses filhos dos profetas que estavam, como eram chamados aqueles jovens, eram justamente os discípulos das escolas de profetas que haviam nessas cidades, tanto em Gilgal como em Betel e também em Jericó. A Bíblia menciona a primeira vez sobre escolas de profeta lá na época bem anterior a esse período, lá na época de Samuel. Então dá-nos a entender que Samuel, quando iniciou, depois que ele saiu ali do reinado, quando ele saiu ali entregou o cargo como juiz em Israel, nos dá a entender que ele ainda continuou o seu ministério fundando as chamadas escolas de profetas. Então vejam, meus irmãos, que o ministério do profeta Elias foi muito mais abrangente do que aquilo que está registrado claramente nas páginas das Escrituras Sagradas. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Meus irmãos, essa questão chegará para todo mundo. O fim da nossa vida, o fim do nosso ministério. E essas coisas são inevitáveis. A morte é algo que é inevitável, a não ser para nós que somos cristãos, que poderemos, se o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja antes disso, nós podemos, ao invés de morrer, sermos arrebatados. Mas no que diz respeito ao normal, ao natural do ser humano, a morte chegará para todos. Porém, queridos irmãos, uma coisa que é importante para nós como servos de Deus é nós nos esforçarmos para realizarmos toda a obra que Deus colocou sobre os nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade para ser realizada na terra. É importante nós lembrarmos aos irmãos que nenhum de nós foi salvo para ser infrutífero na obra de Deus. O que significa ser infrutífero? Ninguém foi salvo, irmãos, simplesmente para frequentar a igreja. Ninguém foi salvo simplesmente para ir a cultos. Não é esse o objetivo da nossa salvação. Como salvos, nós precisamos crescer no conhecimento, crescer na graça, caminhar atrás de Cristo Jesus, nas mesmas pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente realizar alguma coisa para Ele nesta terra. Deus deu uma obra, algo para que todos nós possamos realizar para Ele enquanto estamos vivos aqui na terra. Vocês se lembram daquele conceito do corpo? Nada no nosso corpo é algo sem função, é algo sem valor.
todas as células do nosso corpo, meus irmãos, têm uma razão de estar ali. Os membros que nós temos no nosso corpo têm uma função no corpo. Então, quando nós comparamos esse conceito que Paulo lançou ali nas suas cartas com as nossas vidas, nós vemos que todos nós temos uma função, uma determinada obra a realizar para Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo menciona isso. Vamos ler o que está ali em João capítulo 17, versículo 4. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Vejam, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, ele veio incumbido de realizar uma obra para Deus. O apóstolo Paulo, da mesma forma. Vocês se lembram aquela célebre frase que o apóstolo Paulo citou quando estava próximo da morte? Vamos ler ali, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler agora na Almeida Revista e Corrigida. Combati o combate, o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Quando o apóstolo Paulo diz acabei a carreira, ele está querendo dizer eu cumpri tudo aquilo que Deus tinha determinado que eu cumprisse. Eu fiz tudo, eu realizei totalmente a obra de Deus que estava sobre a minha responsabilidade. Então, meus irmãos, no fim das nossas vidas, no fim do nosso ministério, nós precisamos nos esforçar para que nós cumpramos tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que o façamos. Porque é apenas assim que nós receberemos o galardão completo das mãos do Senhor. Não podemos ser negligentes, queridos irmãos, com a obra de Deus. Não podemos ser, aleluia, não podemos ser negligentes com os dons que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos, queridos, trabalhar com estes dons. Nós precisamos, meus irmãos, ajudar os outros irmãos no seu crescimento espiritual. Deus conta com cada um de nós para que a sua obra seja realizada na terra. E que nós possamos, meus irmãos, cada um de nós falar como falou Paulo. Eu combati o bom combate e consegui acabar a carreira, ou seja, eu consegui fazer tudo aquilo que Deus tinha colocado sob a minha responsabilidade fazer nesta terra. Queridos, que nós possamos dar muita importância a isso, porque é realizar a obra que Deus colocou nos nossos ombros, é o que nos trará o verdadeiro galardão de Deus. Que nós possamos descobrir qual é a vontade de Deus e nos dedicar integralmente, com todas as nossas forças, a esse ministério, a realizar esta obra que Deus colocou sob as nossas responsabilidades. E no fim do nosso ministério, para que nós possamos dizer assim como Paulo, eu realizei tudo. Ou então como o Senhor Jesus Cristo, eu te glorifiquei, ó Pai, na terra, realizando a obra que me deste para realizar. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Meus irmãos, aqui é importante nós mencionarmos, que nem Elias, nem Eliseu são considerados o que a teologia chama de profetas literários. O que seria um profeta literário? Seria um profeta cujas mensagens estariam eternizadas ou estariam se tornando permanentes através da escrita em um livro. Nem Elias, nem Eliseu são profetas literários, porque eles não têm livros com seus nomes, eles não têm livros onde contém as suas mensagens. Até porque, queridos irmãos, o ministério tanto de Elias quanto Eliseu foi um ministério diferente, por exemplo, do ministério de um profeta Isaías. Foi diferente de um ministério de um profeta Oséias, por exemplo. Por quê? Porque tanto Elias quanto Eliseu foram levantados para corrigir os reis, pelo menos os reis e os habitantes de Jerusalém, ali dos arredores de Israel, no seu próprio período. Então vejam, meus irmãos, que Deus
Tem diferentes ministérios proféticos, inclusive na Bíblia. Existem os profetas que são os literários, os profetas cujas mensagens, essas mensagens foram escritas, estão registradas na Bíblia. E há outros profetas que não. Foram escolhidos para exortar reis, foram escolhidos para realizar grandes feitos, porém, eles não foram usados por Deus para trazer mensagens proféticas, por exemplo, para que se cumprissem nos nossos dias. Então vejam que mesmo dentro do ministério profético, temos diferentes funções para isso. Quer ver mais um exemplo? O profeta Natã, que estava ali na corte de Davi, também era um profeta que não foi um profeta literário, mas ele estava ali desempenhando a sua função na corte de Davi, quer corrigindo o rei, quer trazendo palavras de orientação de Deus para o rei, e, no entanto, na Bíblia Sagrada não existe um livro de Natã. Então, queridos, é muito importante que nós entendamos isso. O ministério que nós recebemos de Deus é um ministério único. Não podemos comparar o nosso ministério com o ministério do irmão A, do irmão B, da irmã C, da irmã D. Não podemos fazer comparação, porque o nosso ministério é único. Nós recebemos um ministério exatamente do jeito que Deus quer para as nossas vidas, que não pode se comparar com a vida de ninguém. Então, o ministério tanto de Elias quanto Eliseu não podem ser comparados com, por exemplo, o ministério de Daniel, o ministério de Isaías, o ministério de Jeremias, porque Deus entregou ministérios diferentes para cada um dos seus servos, inclusive nós. Não fique se comparando com ninguém. Não fique comparando o seu ministério com o ministério do pastor A, pastor B. Não pare com isso. Tenha a convicção de que, aleluia, de que você está no centro da vontade de Deus, realizando o ministério que Deus entregou nas suas mãos. Lembra-se ali de Davi? Davi tentou entrar na luta contra o gigante Golias com a armadura de Saul, mas não deu certo. O jovem Davi foi abençoado de acordo com aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Você, meu irmão pastor, você, meu irmão professor de escola dominical, não tente trabalhar com ferramentas dos outros. Use as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. O seu ministério é único. O seu ministério é diferente do ministério de todas as outras pessoas, porque Deus sabe que você é diferente de todas as outras pessoas. Então não se compare, não tente se medir com ninguém, mas faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para que seja feito por você. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Aqui, meus irmãos, nós precisamos ter um pouquinho de cuidado com essa expressão, de grandeza do profeta. Apesar de eu já ter citado várias vezes no grande profeta Elias, realmente Elias foi um profeta grande, foi um profeta muito considerado. Até o comentarista mencionou, e realmente a teologia diz isso, que Elias é considerado o profeta representante do período profético em Israel. Então vejam que aquele homem foi realmente muito grande como um profeta de Deus. Mas nós, cristãos da Nova Aliança, do Novo Testamento, cristãos que servimos ao Senhor Jesus Cristo e esperamos a chamada dele para que possamos morar junto com ele no céu, nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão de grandeza. Nós não podemos buscar grandeza enquanto estamos servindo a Cristo. Nós temos que tentar buscar obediência e sinceridade nas nossas ações. A grandeza, se houver alguma grandeza, é operada pelo próprio Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque, meus irmãos, nada daquilo que nós temos é nosso. Qualquer dom que você ou eu venhamos a ter é dado por Deus. Veio das mãos de Deus. Se você ou eu realizamos alguma coisa na obra de Deus, a graça é de Deus. Quem está operando é o Senhor. Então, meus irmãos, nada é por nossa causa. Nada é por nossa própria capacidade. Tudo é o Senhor quem faz através de nós. Então, nós não podemos fazer a obra do Senhor buscando grandeza. Nós temos que fazer a obra do Senhor com fidelidade. E se Deus quiser que o seu nome seja glorificado através das nossas ações, Ele fará com que esta obra cresça
e o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. E aí nós passamos a ser respeitados, nós passamos a ser considerados. Mas o nosso objetivo, meus irmãos, não é ser respeitado, não é ser considerado pelos homens. O nosso objetivo precisa ser, em primeiro lugar, estarmos em completa obediência ao que Deus está mandando que nós façamos. Nós precisamos nos lembrar do que Paulo disse. Foi Paulo que falou? Não, acho que foram os discípulos lá em Atos dos Apóstolos. Que se nós estivermos... foi Paulo mesmo. Se nós estivermos tentando agradar aos homens, nós não seremos aprovados por Deus. Nós precisamos estar, em primeiro lugar, meus irmãos, com o nosso principal objetivo, estar buscando agradar a Deus. Aí, se Deus se agradar de nós, no sentido de tiver um plano para que aquilo que nós fazemos para Ele seja engrandecido, prospere grandemente, aí o nome do Senhor vai ser glorificado e nós receberemos, alguma consideração dos homens. Mas percebam, nós não devemos colocar isso como o primeiro objetivo. O primeiro objetivo nas nossas vidas precisa ser agradar ao Senhor. Então, muito cuidado com essa questão de grandeza, de buscar grandezas. Até o próprio Paulo diz que nós não devemos buscar grandes coisas nesta terra, mas nos acomodarmos às humildes. E com isso ele não está querendo dizer, você tendo uma casinha, numa comunidade carente, você tendo uma... Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que nós não devemos trabalhar para sermos conhecidos, trabalharmos para sermos reconhecidos pelo mundo. Não. Nós temos que trabalhar para agradar a Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus reservou para que nós façamos. E se nesse meio do caminho tiver alguma passagem de reconhecimento, ou local, ou estadual, ou mesmo nacional, ou mesmo mundial, devemos tudo isso a Deus. Mas não trabalhemos, meus irmãos, para sermos reconhecidos pelos homens. Trabalhemos para que Deus se agrade das nossas ações e o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Subtópico 3, Gilgal, um local de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Na realidade, meus irmãos, a cidade de Gilgal foi uma das primeiras ocupadas por Josué logo após a travessia do Jordão. E aqui é importante, no arquivo de notas de aula, que eu disponibilizo para os irmãos, tem uma menção, por exemplo, de que foi exatamente em Gilgal que os israelitas que passaram os 40 anos no deserto, eles foram ali circuncidados, para que, segundo a própria palavra de Deus diz, fossem tirados de sobre ele toda a maldição que eles haviam, toda a vergonha, na realidade maldição não, toda a vergonha, porque opróbrio significa vergonha. Toda a vergonha que eles viveram no Egito, Deus retirou de sobre eles quando eles foram circuncidados ali em Gilgal. Então realmente Gilgal foi uma cidade bastante importante ali quando Josué começou os períodos da conquista da terra prometida para Israel e também se tornou uma cidade importante na vida do profeta Elias. Foi justamente quando ele começou ali o processo onde ele finalizaria, na realidade, finalizaria a questão do seu processo de arrebatamento para morar com o Senhor e não conhecer a morte. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Aqui, meus irmãos, a Bíblia não é muito clara a respeito disso, mas podemos considerar que sim, porque ali foi quando Elias saiu de Gilgal e pediu pela primeira vez para que Eliseu permanecesse ali, foi justamente o início do processo que desencadeou ali o arrebatamento de Elias. Mas a Bíblia não é clara em dizer que foi ali, exatamente ali, que ele ficou sabendo que seria arrebatado. Até porque, tanto em Jericó como em Betel, os jovens profetas sabiam que Elias ia ser arrebatado. Então, provavelmente não foi naquele momento que Elias saiu dali, porque não daria tempo da notícia chegar até Betel e até Jericó. Então,
Provavelmente antes desse episódio, essa informação já tinha sido divulgada ali nas escolas dos profetas. Chegamos, queridos, ao tópico 2, o pedido ousado de Eliseu. Subtópico 1, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei, conforme nós já mencionamos. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir a Elias, porque este era o trabalho que Deus lhe tinha dado a fazer. Aqui, meus irmãos, nós nos encontramos em um ponto em que onde várias interpretações podem ser feitas a respeito dessa questão de Eliseu ter recusado e tudo mais. Conforme eu mencionei para vocês, no meu entendimento, Elias estava provando a Eliseu, provando a fidelidade de Eliseu quando mandou que o jovem discípulo permanecesse tanto em Gilgal, quanto em Betel, quanto em Jericó, e Eliseu se recusou. Por quê? Porque ele queria, agora também, mais uma vez, é o meu entendimento, Eliseu queria estar com Elias no momento em que Elias fosse arrebatado. E por que isso, meus irmãos? Porque a conversa o pedido que Eliseu fez a Elias nos mostra claramente que o jovem discípulo queria ocupar o lugar de Eliseu no ministério profético. Quando eu comecei a estudar essa lição, me veio na cabeça a dúvida, se Elias tinha revelado a Eliseu que o próprio Deus o havia escolhido para substituir o grande profeta. Porém, quando eu comecei a estudar a lição e comecei a ler, comecei a meditar e tudo mais, eu cheguei à conclusão, meus irmãos, que Elias não falou nada para Eliseu, que Deus havia escolhido o jovem discípulo para substituir seu mestre. Só que vejam que coisa interessante. Mesmo Elias não tendo falado nada a Eliseu, no coração de Eliseu surgiu o desejo de substituir o grande homem, o grande profeta, no seu ministério, assim que ele fosse arrebatado. E foi justamente por isso, no meu entendimento, que Eliseu não aceitou sair de perto de Elias no momento em que ele seria arrebatado. Por quê? Porque ele realmente queria ocupar o lugar do grande profeta. E nós veremos uma certa confirmação disso que eu estou mencionando, dessa teoria que eu estou lançando para vocês, na continuação dessa lição. Vejam então que interessante. No meu entendimento, Elias não falou nada para Eliseu, que Deus havia escolhido esse jovem discípulo para ocupar o lugar de Elias. Porém, no coração de Eliseu surgiu o desejo realmente de substituir Elias. E por conta disso, ele não aceitou se separar do seu mestre naquele momento tão importante, que era quando ele seria arrebatado para ir morar junto com Deus. Subtópico 2, porção dobrada. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Aqui, meus irmãos, a minha teoria é justamente aquela que eu comentei. A Bíblia não fala, a Bíblia não nos dá uma orientação, não nos dá um motivo claro a respeito do porquê Elias deu a Eliseu a oportunidade de fazer um pedido de acordo com o que ele quisesse. Mas, mais uma vez, eu repito a vocês, no meu entendimento, Elias fez isso para Eliseu, por quê? Porque Eliseu havia sido aprovado naqueles 3 testes em que Elias fez, pedindo que ele se apartasse do grande profeta, mas Eliseu não quis. Eliseu permaneceu junto com o profeta e ali, no meu entendimento, Eliseu foi aprovado e recebeu a oportunidade de fazer aquele pedido. Ou seja, como eu mencionei, Elias estava dando um cheque em branco para Eliseu, dizendo, pede o que você quer que eu te faça. Qualquer coisa que o jovem discípulo pedisse, o grande profeta a realizaria na sua vida. Só que aqui, meus irmãos, existe mais um detalhe importante. Mais uma vez, no meu entendimento, além de Elias ter testado Eliseu naquelas 3 condições, quando o grande profeta deu ao seu discípulo a oportunidade de escolher o que ele quisesse, fazer um pedido, escolhendo alguma coisa que quisesse, ali era o último pedido, a última aprovação, o último teste em relação à vida de Eliseu. Por quê? Porque
O profeta tinha dado ao jovem discípulo um cheque em branco. O que você quer pedir? O que você quer que eu te faça antes que seja tirado, arrebatado de ti? Eliseu podia pedir o que ele quisesse, desde riqueza, reinado, ele podia pedir o que quisesse. Ou seja, o jovem profeta, o jovem discípulo estava sendo testado pelo seu mestre. Só que, meus irmãos, nós vemos que Eliseu estava tão focado naquilo que ele queria, que ele pediu algo espiritual. A exemplo do que fez Salomão. Salomão podia ter pedido muitas outras coisas ao Senhor, mas ele pediu algo espiritual. Eu quero sabedoria para eu poder administrar o seu povo. Da mesma forma, Eliseu estava de olho, estava no foco do que era espiritual. Eu quero, disse o jovem discípulo, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Então ali, no meu entendimento, meus irmãos, mais uma vez eu repito, Elias estava provando o seu jovem discípulo e o jovem discípulo, mais uma vez, foi aprovado, porque ele pediu algo espiritual, ele pediu algo para ser usado na obra de Deus. E isso foi uma grande vitória na vida daquele jovem discípulo. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Aqui, meus irmãos, conforme eu mencionei a vocês agora há pouco, essa questão toda nos dá a entender realmente que Elias não havia comentado, não havia falado que o jovem discípulo havia sido escolhido para substituir a Elias no seu ministério. Porém, havia surgido já no coração de Eliseu esse desejo de substituir o seu mestre. Tanto que ele pediu. Com esse pedido, ele estava justamente pedindo para substituir Elias. Só que é uma coisa interessante. Quando nós fazemos a leitura da Bíblia na Almeida Revista e Corrigida, esse texto diz-nos tão somente que haja porção dobrada do seu Espírito sobre mim. Algo que para nós, para quem não está assim envolvido na cultura de Israel, faz muito pouco sentido. Porém, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício, a fazer uma releitura deste texto em 2 versões diferentes. Vamos ler esse mesmo texto de 2 Reis 2:9. Vamos primeiro ler na Nova Versão Transformadora. Observem. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Então vejam, meus irmãos, que na Almeida Revista Corrigida não fala nada de Eliseu se tornar o sucessor de Elias. Mas estava subentendido ali para quem conhecesse os usos e costumes de Israel da época. Porém, na NVT é bem mais claro, porque diz que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim e que eu seja o seu sucessor. Agora vamos fazer a leitura do mesmo texto, 2 Reis 2:9, agora na Nova Versão Internacional. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Não está bem mais claro na Nova Versão Internacional? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que, para nós professores, nós temos por, abre aspas, obrigação de consultar outras versões bíblicas quando vamos fazer alguma afirmação dentro da lição ou quando vamos ministrar alguma coisa. Vocês percebem que quando nós nos agarramos apenas à Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão que eu amo, eu já disse a vocês aqui e eu repito, a Almeida Revista e Corrigida é uma versão que eu amo. Essa Bíblia aqui, já mostrei outras vezes, vou mostrar de novo. Essa Bíblia é a Almeida Revista e Corrigida, a 4ª edição, se eu não me engano é a mais nova, é a edição mais nova da Almeida Revista e Corrigida que nós temos. Eu amo essa versão bíblica, eu já a li completo algumas vezes, não essa, né? Essa daqui eu estou na 2ª leitura desse exemplar, mas eu tinha uma outra exatamente igual a essa, se eu não me engano eu li 4 vezes a outra, enfim, eu tenho algumas leituras bíblicas completas. Então o que eu quero enfatizar para os irmãos é justamente isso.
quando nós vamos estudar a lição, quando nós vamos estudar versículos bíblicos, nós precisamos fazer consultas em outras traduções, porque isso trará certamente uma clareza melhor naquilo que nós estamos mencionando, naquilo que nós estamos afirmando, porque essas versões são versões muito boas. Por exemplo, a Almeida Revista Corrigida é o que eu normalmente uso, que é a oficial da nossa Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Almeida Revista Corrigida. Tanto que a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é na Almeida Revista Corrigida, porém na tradução de 1994. Depois aquela tradução da Bíblia Pentecostal de 94, também uma tradução excelente, porém essa a quarta edição eu achei muito melhor porque ela foi atualizada em relação a alguns termos da língua portuguesa. Então essa versão é um pouco melhor de se entender. Mas nós, como professores, precisamos, meus irmãos, por exemplo, consultar a nova versão internacional, a NVI. Nós precisamos consultar a nova versão transformadora, a NVT. Nós precisamos, se possível, consultar a nova Almeida atualizada. Pelo menos essas 4 versões nós precisaríamos consultar quando vamos preparar as nossas lições. E nessa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um irmão que estava consultando uma Bíblia, né? Ele me disse que não existia o versículo 54 ali de 1 Reis 22. Aí eu perguntei para ele, irmão, qual é a versão que você está usando para consultar? Aí ele falou que era uma versão de um app do celular. Eu falei, irmão, usa esse daqui, que é a versão que eu uso, a YouVersion. Eu vou deixar para vocês aqui o link dessa versão que eu uso no celular, o meu celular é Android. Vou deixar para você o link dessa versão, desse app que eu uso. Ela deve ter pelo menos umas 8, 9 traduções da Bíblia nesse app de celular, que nós podemos consultar ali rapidamente. E também tem uma versão para ser usada em computador. Então, meus irmãos, aqui, desculpa esse parênteses longo, né, a respeito dessa questão da importância da leitura da Bíblia, mas use esses recursos para o seu ministério. Recentemente eu recebi também uma mensagem de um casal de irmãos perguntando, né, dizendo que eles iriam comprar a nova versão internacional, que de vez em quando eu cito aqui, eu gosto bastante da nova versão internacional e da nova versão transformadora. Mas, irmão, não precisa inicialmente investir na Bíblia física. Podemos usar o app de celular, podemos baixar o app de celular no nosso celular, ou então usar no computador também, que é o mesmo fabricante do app do celular, ele tem um site também que dá para ser acessado pelo computador. É uma bênção quando nós vamos preparar as nossas aulas. Então, como conselho aqui de um irmão mais velho, por exemplo, consulte outras versões bíblicas, outras traduções, para que nosso entendimento possa melhorar, ir mais longe e a nossa aula possa ficar completa. Amém? Deus abençoe. Voltando então, ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Aqui, meus irmãos, é bastante importante nós, mais uma vez, separarmos algumas coisas. A graça e o poder vêm de Deus. É Deus quem opera, é Deus quem faz, é Deus quem nos dá o Espírito Santo e opera através de nós com poder. Porém, o espírito humano e a atitude dependem de nós. Nós que devemos preparar o nosso espírito para buscar a Deus. Nós que devemos preparar o nosso espírito para servir a Deus com fidelidade. Nós temos que ter a atitude de servir a Deus. Então nós não podemos esperar tudo de Deus. Deus faz com certeza a parte dele, mas nós como seres humanos precisamos também fazer a nossa parte. Perseverar, crer, se esforçar e ter a atitude de um servo de Deus, queridos. Então, por favor, não coloquemos toda a responsabilidade em Deus. Deus tem uma responsabilidade parcial e podemos ter certeza que a parte de Deus, Deus faz. Agora nós temos que nos esforçar para fazer a nossa, na dedicação, na atitude, no desprendimento, enfim, em buscarmos realmente obedecer a Deus e servir a Deus com o nosso melhor. Essa é a nossa responsabilidade como servo de Deus. Subtópico 3, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Realmente, meus irmãos, pelo que nós vemos na leitura bíblica em classe, essa foi a condição que Elias colocou para que Eliseu recebesse aquilo que havia pedido. Elias disse para Eliseu, se você me vir quando for arrebatado, se te fará. Se você não vir, não se te fará. E realmente
era necessário que o jovem discípulo estivesse ali juntinho do seu mestre, para que pudesse receber a bênção completa. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Meus irmãos, por mais que pareça estranha essa declaração do comentarista, para nós que somos cristãos da Nova Aliança, como assim, né? Tinha o profeta como sua fonte de inspiração. Hoje, para nós, os cristãos da Nova Aliança, nós temos Cristo como nossa inspiração. Nós normalmente evitamos nos espelhar, nos inspirar em homens, e sim queremos nos espelhar em Cristo, que não está errado inspirar em Cristo, mas também nós temos que ter inspiração nos nossos líderes, porque a Bíblia diz para que nós olhemos, né, atentemos para a sua maneira de viver e imitemos a fé dessas pessoas. Mas, por mais que soe um pouco estranho isso, como o comentarista mencionou, naquela época, realmente, os mestres exerciam grande influência sobre os seus discípulos. E o discípulo, tudo o que o discípulo queria era justamente ser igual ao mestre. E realmente, isso que o comentarista mencionou é a completa verdade. O mestre servia de fonte de inspiração para os seus discípulos. Tanto que o Cristo mesmo falou alguma coisa nesse sentido. Leamos o que está ali em Mateus capítulo 10, versículo 24, e a parte A do versículo 25, na Almeida Revista Corrigida. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Aí vem agora o que eu gostaria de mencionar. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Ou seja, o que basta para o discípulo é ser igual ao mestre. Isso nos mostra que o objetivo do discípulo é justamente imitar o mestre. Então, meus irmãos, por mais estranha que pareça essa frase do comentarista, ela está corretíssima, porque naquela época, como eu já mencionei, os mestres exerciam grande influência sobre os seus discípulos. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Aqui é o que eu já comentei aos irmãos a respeito do discipulado, já dei uma ênfase grande na questão do discipulado ministerial, que é muito importante, está sendo deixado de lado por muitas e muitas e muitas igrejas e tem trazido um grande prejuízo para a obra de Deus. Mas é justamente isso, precisamos nos cercar, né? Precisamos estar junto de homens que realmente nos inspirem, homens que já provaram que são homens de Deus, homens que têm frutos de justiça. Por quê? Porque se estivermos dessa forma, cresceremos grandemente na presença de Deus, tanto na graça quanto no conhecimento. Quando temos, meus irmãos, alguém em que nós possamos nos espelhar, isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Chegamos agora ao tópico de número 3. Eliseu toma a capa de Elias. Subtópico 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. Realmente, meus irmãos, o texto bíblico menciona claramente que enquanto eles caminhavam, eles conversavam. Porém, afirmar que os dois gozavam de comunhão, vamos dizer assim, eu não me arriscaria a dizer isso. Por quê? Deixa eu explicar. Porque, inclusive, deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Algumas pessoas, muitas vezes, se incomodam pelo fato de, muitas vezes, eu discordar da opinião do comentarista. Já recebi, durante esses 2 anos e pouco que nós estamos gravando vídeos aqui no YouTube, já recebi várias e várias, não reclamações, mas vários e vários questionamentos, né? Por que eu me coloco, né? Por que eu discordo tanto do comentarista? Meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos em mente o seguinte: todas as vezes que nós discordamos do comentarista, não tem nada a ver com a pessoa do comentarista, entendam isso. Não tem nada a ver a nossa discordância com o que o comentarista escreveu, não tem nada a ver com a pessoa do comentarista. Nós respeitamos todos os pastores, nós respeitamos todos os escritores, as pessoas, os comentaristas, né, que preparam os comentários da Escola Bíblica Dominical. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos que examinar tudo. Então, quando a gente pega uma revista de escola dominical,
principalmente para nós que somos mais maduros na fé, temos um conhecimento bíblico um pouquinho mais aprofundado, nós não podemos simplesmente comer sem questionar. Nós temos que analisar, nós temos que examinar, nós temos que olhar para aquilo que o comentarista está escrevendo, que escreveu e está passando para nós, e a exemplo dos bereanos, comparar com o que está na Bíblia. É a nossa obrigação, eu já citei aqui para vocês anteriormente, vocês não podem acreditar em tudo aquilo que eu estou falando. Vocês não podem acreditar no que eu estou falando. Vocês têm que ir lá dentro da Bíblia e conferir. Será que o irmão Luiz está correto na sua interpretação bíblica? Vai para a Bíblia e confere. Vai para a Bíblia e vê se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu escrevi nas notas de aula está correto. Vai na Bíblia e confere. Meus irmãos, essa é a nossa obrigação. Eu não estou desrespeitando o pastor Clayton ou quem quer que seja quando eu critico, vamos dizer assim, quando eu teço uma crítica ao que ele escreveu. Nós somos obrigados a criticar. A criticar que eu digo assim, nós somos obrigados a analisar o texto e verificar se o texto condiz com o que a Bíblia diz. Isso não é desrespeito ao homem. Isso não é desrespeito ao escritor. Isso é a nossa obrigação como servos de Deus. Não podemos simplesmente ir comendo, sem saber o que estamos comendo. Quando a pessoa é nova convertida, a pessoa vai realmente comer aquilo que está recebendo do seu pastor, do seu discipulador, mas conforme a pessoa vai amadurecendo um pouquinho na fé, ela precisa adquirir o que nós chamamos de senso crítico. O que é o senso crítico? Não é sair criticando todo mundo, mas é saber ler um texto, saber ler uma lição e ter condição de julgar se aquilo está certo ou não quando comparamos com a Bíblia Sagrada. Então é exatamente isso que nós fazemos, irmãos. Nosso objetivo aqui é fazer com que os irmãos pensem. Nosso objetivo aqui é fazer com que os irmãos peguem a revista e possam chegar numa condição de ler o que está escrito ali e dizer, não, isso aqui está errado. Por quê? Porque na Bíblia está escrito assim, 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 e vai de encontro a isso que o comentarista escreveu, ou seja, vai chocar com aquilo que o comentarista escreveu. Ou então dizer, não, realmente esse texto aqui vai ao encontro do que a Bíblia diz. Porque existe diferença, ir de encontro é quando vai chocar. E ir ao encontro é quando vai confirmar. Então tem hora, na maioria das vezes, o que os comentaristas escrevem, eu concordo, porque é um encontro, base bíblica para aquilo. Mas de vez em quando nós encontramos algumas incorreções. Eu não estou dizendo com isso mesmo que eu estou certo e que o comentarista está errado. Eu estou dizendo que, pelo conhecimento bíblico que eu tenho, eu interpreto aquilo que o comentarista está escrevendo de uma outra forma, como já aconteceu aqui nessa lição, no começo da lição. Então vejam, eu não tenho nada contra os comentaristas, mas nós precisamos olhar, ler, examinar tudo aquilo que está na lição e comparar com aquilo que está na Bíblia. E até é saudável, meus irmãos, percebam, vai parecer um pouco estranho isso que eu vou dizer para vocês, mas é saudável nós examinarmos e falarmos as aparentes discrepâncias que nós estamos vendo nas lições da CPAD, porque isso vai forçar os nossos comentaristas a serem mais cuidadosos nas suas afirmações, nos seus textos, naquilo que eles estão colocando na revista. Por quê? Porque se nós abaixarmos a cabeça e sim senhor, para tudo que estiver escrito, mesmo que esteja contrário à Bíblia, nunca vai melhorar o nível dessas revistas. E eu acompanho essas revistas desde que me converti lá em 1990. Eu tenho as revistas desde 1991, eu tenho todas elas guardadas. Meus irmãos, o nível caiu muito das revistas da CPAD. A profundidade caiu demais, elas estão muito superficiais. E nós estamos engajados nessa luta. E olha, eu não estou tendo segundas intenções no fato de criticar. Eu estou sendo o mais sincero e transparente possível com vocês. A nossa crítica não é para atingir o comentarista. A nossa crítica é justamente, por quê? Porque nós encontramos discrepâncias entre o que a Bíblia está dizendo e entre o que o comentarista está dizendo. Nós apresentamos as duas questões. Os irmãos fiquem à vontade em aceitar aquilo que os irmãos acham que é mais correto, mas a nossa obrigação é mencionar, a nossa obrigação é trazer essa nova visão, ou essa outra visão, essa visão mais bíblica, pelo que nós entendemos, a respeito do que está escrito. Então, queridos, por favor, não interpretem que eu estou querendo questionar, ou que eu estou querendo criticar o comentarista. Não estou criticando a pessoa, eu estou criticando a obra.
E nós precisamos ler a obra, nós precisamos olhar a obra, examinar esta obra, reter o que é bom e mostrar aquilo que nós não concordamos. Até porque nós estamos tentando ajudar vocês na ministração das vossas aulas. E é muito importante que vocês tenham essa outra visão e, principalmente, queridos, desenvolvam essa condição de ter um olhar crítico, ter a condição de pegar um texto, analisar e comparar com o que a Bíblia está dizendo. Então, mais uma vez, nós não estamos criticando nenhum comentarista. Nós estamos, sim, julgando a sua obra. E nós precisamos julgar todas as obras, porque a Bíblia nos diz: examinai tudo, retende o bem. Espero que eu tenha sido claro nas minhas colocações. Agora, voltando ao que eu tinha dito, fechando o parênteses, o comentarista mencionou aqui que Elias e Eliseu provavelmente tinham uma grande intimidade. Porém, meus irmãos, para que nós possamos afirmar isso, nós deveríamos na realidade, eu não consigo confirmar essa informação porque eu não tive tempo hábil, eu não tenho material, não tenho livros aqui em casa. Eu até tenho um livro que fala de usos e costumes em Israel, mas está encaixotado e tal. Eu estou com uma dificuldade com os meus livros, que a maioria deles estão encaixotados, mas eu não tive condição de me aprofundar nos usos e costumes de Israel, mas para que nós afirmássemos que eles tivessem grande intimidade, nós teríamos que conhecer realmente os usos e costumes. Porque nós não podemos fazer uma comparação direta entre o que nós vivemos hoje e o que acontecia nos tempos bíblicos. Então vamos supor, a minha sugestão é: não afirme isso na sua sala de aula. A Bíblia diz claramente que eles conversavam entre si e podemos supor que eles tivessem algum nível de intimidade, mas não essa intimidade, não podemos afirmar que eles tinham nessa intimidade que nós temos hoje entre amigos. Até porque eles estavam em patamares diferentes. Elias era o mestre e Eliseu era, não vou dizer simplesmente, mas ele era o discípulo. Não havia igualdade entre mestre e discípulo naquela época. Então nós não podemos afirmar que havia realmente uma grande intimidade entre eles. Apenas tome cuidado com essa questão, para não se ver em dificuldade durante a sua ministração na aula. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Realmente, meus irmãos, a igreja deveria ser um local onde a verdadeira amizade seria muito fácil. Nós sabemos que isso não é verdade, ou não é que não é verdade, mas nós sabemos que isso não ocorre. Dentro das igrejas nós encontramos muitas pessoas difíceis, dentro das igrejas nós encontramos inveja, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes, porque os irmãos vivem isso todos os dias. Mas nós, meus irmãos, temos que nos esforçar para demonstrar o amor de Cristo em nossas vidas. Porque o amor de Cristo é justamente o que mostra para as outras pessoas que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler lá um texto que eu gosto muito, João capítulo 13, versículo 35, na Almeida Revista e Corrigida. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vejam então que o amor, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, o amor exercido, o amor em ação, o amor através das nossas atitudes, mostrará para todas as pessoas que nos rodeiam que somos servos de Cristo. E quando dizemos amor, estamos dizendo em amizade, estamos nos falando de comunhão, porque o amor é a base de tudo. Quem ama é amigo, quem ama tem comunhão, quem ama ajuda, quem ama faz o bem. Enfim, irmãos, a base de todas as coisas é o amor em ação. E tudo isso, conforme nós já mencionamos, mostra para as outras pessoas que nós verdadeiramente somos servos de Deus nesta terra. Subtópico 2, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado aos céus. Segundo Champlin, meus irmãos, essa capa de Elias ela era feita de pelos de ovelhas. E essa capa foi o único vestígio, foi o único material que sobrou de Elias nas mãos de Eliseu depois que o grande profeta foi arrebatado. Tanto que a Bíblia diz que quando o profeta foi arrebatado, Eliseu rasgou as suas vestes em duas partes e foi lá e pegou aquela capa do seu mestre. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ela legitimou, ou seja, tornou legítima o ministério dele publicamente,
ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Este episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Vejam então, meus irmãos, que conforme nós vemos essa finalização, Elias foi arrebatado, Eliseu pegou a capa de Elias, e para isso tinha 50 profetas, 50 dos filhos dos profetas estavam do outro lado do Jordão, olhando lá o que tinha acontecido com Elias. Aí, o que Eliseu fez? Eliseu, conforme eu mencionei, rasgou as suas vestes em duas partes, foi lá, pegou a capa de Elias, e foi lá e bateu com a capa no Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? Com esse questionamento, as águas do Jordão se abriram e Eliseu atravessou de volta também com os pés enxutos. E isso, meus irmãos, fez com que aqueles profetas, 50 filhos de profetas que estavam ali, que seriam os discípulos, né, da escola de profetas, vissem claramente que Eliseu havia assumido o ministério do profeta Elias. Aquela travessia do Jordão, aquela abertura do Rio Jordão, foi justamente a inauguração do ministério de Eliseu como profeta no lugar do profeta Elias. E tinha 50 dos filhos dos profetas que foram testemunha desse início de ministério. Então, provavelmente foi uma providência de Deus que aqueles 50 filhos de profetas foram ali ver, pararam ali do outro lado do Jordão e viram tudo o que aconteceu com Elias e também viram Eliseu abrindo o Jordão para que pudesse retornar para a margem onde eles estavam, confirmando assim que o jovem discípulo havia assumido o ministério do grande profeta Elias. Um ponto interessante é que depois dessa ação da capa de Elias, eu não me lembro, meus irmãos, de ter visto em nenhum lugar, em mais nenhum lugar da Bíblia, nenhuma outra menção de que Eliseu usasse novamente a capa de Elias para fazer alguma coisa. Por quê? Porque o poder não estava na capa de Elias. O poder havia descido sobre a vida do profeta Eliseu, porque ele recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Eliseu, e os comentaristas até mencionam, né, que ele realizou 2 vezes mais obras e milagres do que o próprio profeta Elias realizou, confirmando então essa questão da porção dobrada do Espírito, o que o fez trabalhar 2 vezes mais. Isso é uma suposição dos teólogos, mas eu achei interessante. No Champlin, num dos livros do Champlin, ele cita algumas coisas lá, eu não tive condições de trazer essa tabela, né, da comparação das obras que Elias realizou, das obras que Eliseu realizou, sempre realmente Eliseu realizando em dobro tudo aquilo que Elias havia feito. Queridos, chegamos ao final desta lição, vamos agora para a conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o que, se eu não me engano, fala ali em Hebreus 12, 1 e 2. Nós, pois, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, meus irmãos, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos ser luz neste mundo e inspirar outras pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo. Precisamos inspirar estas vidas a que se aproximem de Cristo, a que aceitem o Evangelho, a que aceitem o convite da salvação através de Cristo, através do sacrifício de Cristo Jesus, porque para isso também nós fomos chamados. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia.
Muito obrigado pelo seu apoio em oração, por todas as mensagens que temos recebido, mensagens de apoio que temos recebido ali no nosso WhatsApp, enfim. Muito obrigado por tudo aquilo que os irmãos têm feito por nossas vidas. Apenas o Senhor pode recompensar a cada um de vocês. Deus abençoe. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui para comentar a lição de número 7. Graça e paz, que Deus os abençoe.